Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em que horário você vai ver esse vídeo. Eu tô testando aqui um modo aqui na minha câmera, que apareceu aí, que é tipo preenchedor de luz. Tipo, o celular ilumina pra cá e eu ainda joguei uma luz. Eu acho que a imagem vai ficar melhor, porque é à noite, gente. Meu celular é bem fraquinho, bichinho. Mas a gente, dá glória a Deus por isso, trabalha com o que tem, trabalha feliz, porque eu tenho como falar com vocês e trazer tudo que tem aqui nessa cachola que Deus me deu. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Darlis Crochê, sou da cidade de Escada, Pernambuco, cidade da fábrica dos barbantes e Astex, tá? Barbante parceiro aqui do canal. E hoje, como vocês já viram no título, a gente vai falar sobre largar do CLT, empreender só no crochê, largar do crochê e voltar pro CLT. Gente, esse assunto rende, mas a gente vai tentar enxugar e ver aí o que é que eu tenho pra dizer pra vocês. Afinal de contas, eu era CLT, deixei de ser, voltei a ser, sempre tentando empreender e eu tenho algumas experiências aí pra contar pra você do que dá certo, que dá errado, que deu errado ou que dá certo, essa confusão que é a vida da gente, porque nada tem roteiro definido. Então vamos lá pra mais um vídeo? E aí, largar o crochê e voltar para o CLT? Você já pensou isso? Eu já pensei, já fiz, já voltei. Hoje estou novamente só com o crochê. Mas deixa eu te contar o que foi que aconteceu comigo, porque eu fui e voltei, tá? Eu trabalhei minha vida toda como CLT em comércio, tá? Sempre trabalhei como vendedora. Fui vendedora numa loja de tecido, depois fui balconista numa farmácia. Então, trabalhei minha vida toda com vendas, tá? Só acho que por 3 anos que eu trabalhei lá em Suape, numa terceirizada de caldeiraria, que era do meu pai. E eu fui trabalhar com ele, auxiliando lá, auxiliar administrativa e tal. Mas a vida toda foi venda, gente. Então, acho que é por isso que, pra mim, não é difícil, é batalhador vender. Mas, meio que desenrola, sabe? Que você já aprendeu algumas coisas ali que faz as pessoas, como é que eu posso dizer, desejarem comprar, entende? Eu acho que é por isso que eu ainda tenho um pouquinho mais de facilidade com vendas e eu devo isso ao tempo que eu passei trabalhando no comércio da minha cidade, no comércio de Escada. Eu tava pra cá porque o pendentezinho tava já caindo assim. Então, vocês que estiverem interessados em comprar o Barbante e Astex, eu vou deixar meu número aqui, tá? E vou falar ele que também fica mais fácil pra vocês, né? 819-8717-6647. 819-8717-6647. Eu tô amando esse negócio do celular iluminar. Gente, eu tô achando a imagem tão bonita. Eu espero que quando eu for fazer exportar, subir aqui pro canal, não perca essa qualidade, que eu tô achando a iluminação muito, muito top. Que coisa boa, menino, pra investimento assim, com luz. Vamos lá, ver se isso dá certo. Parei aqui o crochê, porque eu quero ter um raciocínio muito sério, gente, que o que eu vou falar aqui possa ser que dê gatilhos para uma pessoa mudar a vida dela, e essa mudança tem que ser com responsabilidade. Para depois dizer assim, aquela menina me iludiu, aquela menina me enganou, e aí eu fui, fiz e quebrei a cara. Gente, não é assim. Tanto sair do crochê para migrar para o CLT, quanto sair do CLT para migrar para o crochê. Primeiro, vamos lá. O que é CLT, né? Que são as normas trabalhistas, é a carteira de trabalho, gente. É carimbar lá, é você tá com todos os seus deveres e direitos, tá? Então, qual é os benefícios do CLT? É você ter um salário fixo, você saber o quanto você vai ganhar. É você ter férias, 13º. Quando você sai da empresa, você também tem o aviso, você tem lá o FGTS, tem o seguro-desemprego. Então, você, dependendo do tempo, você tira até 5 parcelas de seguro-desemprego. Então, você tem uma estabilidade e um conforto ali. Né? A gente sabe que no nosso país o salário mínimo é muito mínimo, né? A gente sabe disso, que as coisas estão absurdas de cara. Então, mais uma vez, a gente tem que rebolar para conseguir nos manter. Então, essas são as vantagens. E quais as desvantagens? A gente tem que botar tudo numa balança. Quais as desvantagens, tá? É uma rotina mais engessada, a gente geralmente não tem tempo para fazer mais nada. Eu falo isso como um CLT de comércio, que ainda é mais complicado ainda, tá, gente? Então, onde eu trabalhava mesmo, eu trabalhava até dia de domingo. Então, no domingo que eu trabalhava seguido 13 dias para poder folgar um. Gente, é muito... Você realmente fica ali engessado, preso ali. E você tem... Todos os dias você tem que estar lá, você tem um horário para cumprir, pode estar desabando as coisas, você tem que chegar lá no horário, tá? Claro que se você tiver um problema de doença, você tem aquela questão do atestado médico, que é outra complicação, mas não quero nem entrar nesse assunto, tá? Porque, nossa, vixe, quando eu lembro algumas coisas... Deixa pra lá. Mas tem suas vantagens, sim. E outra vantagem, se você for CLT de comércio, CLT de vendas, é o fato de você conhecer muita gente na cidade. Hoje eu sou muito conhecida graças à questão de igreja, né? Porque a igreja você termina conhecendo muita gente, e a igreja que eu faço parte é uma igreja grande. E o comércio, porque você conhece muita gente, né? Eu trabalhei em 2 farmácias do mesmo dono, em locais diferentes aqui da cidade, então são clientes diferentes, são pessoas diferentes, então eu conheci muita gente. Isso também facilita na hora de conseguir clientes, tá bom? E você também saber mais ou menos o poder aquisitivo da sua cidade e tudo mais.
E quais são as desvantagens do crochê, tá? Vamos falar logo as vantagens. E quais são as vantagens de trabalhar pro crochê? Com o crochê, né? Você que faz seu horário, você faz o que ama, porque eu acredito que alguém que larga o CLT para trabalhar de crochê não é só para deixar de trabalhar no CLT. Isso também pesa bastante nessa decisão, mas acredito eu que o fato também de você amar o que faz, porque eu vou dizer a vocês, gente, o lugar da casa que eu sou mais feliz é aqui no meu ateliê. Eu saio, olho minhas prateleiras, olho minha bancadinha, vejo minhas peças, sabe? Vejo tudo que tá acontecendo comigo e digo a vocês, é muito, muito, muito prazeroso. Eu amo, amo, amo o que eu faço. Então, se eu me encontrei na vida, foi como mãe e como crocheteira. As duas coisas que mais eu amo fazer. E são as duas coisas que me consomem. Por quê? A gente não tem um horário fixo para trabalhar, não tem. Mas se você quiser viver disso, a gente tem que trabalhar mais, a gente faz os horários meio malucos. Tem semanas que você, sem querer mesmo, você nem percebe, você trabalha os 7 dias da semana para tirar férias. É um pouco mais complicado, você tem que se organizar muito bem antes, tá? Aconselho, fácil não, mas vou fazer. Porque eu aconselho, se você puder pagar, sabe, um INSS, poder ver aí uma seguradora para você, entende, um MEI, alguma coisa assim que dê. Porque a gente sabe que doença a gente não escolhe cor, raça, altura, dinheiro, não escolhe nada disso. Pode acontecer com qualquer uma de nós, tá? E é bem mais fácil do que a gente imagina, infelizmente, tá? Uma hora a gente tá super bem e uma hora a gente não tá bem. Principalmente a gente que trabalha com movimentos repetitivos, tende a ter ali uma tendinite, uma bursite, uma síndrome do túnel do carpo, né? Eu tenho síndrome do túnel do carpo, eu acho que eu já disse em alguns vídeos aqui, mas eu aprendi a adaptar o jeito de trabalhar, tá? Soltar mais o meu ponto, soltar mais a agulha. Você vê que meu ponto, ó, ele não é tão fechado, mas também não é tão aberto. É um ponto que fica muito bonito na peça. Olha aí que beleza. Sem me forçar demais, tá? Eu aprendi a fazer isso. Por quê? Eu puxava, eu segurava muito. E isso começou a me causar dores e depois dormências. Inclusive, teve uma seguidora minha que disse: eu tô sentindo muita dores e dormência na mão. Eu disse a ela que olhasse alguns vídeos sobre exercícios, tá? Pra fazer antes, pra fazer durante o crochê, que pode ajudar ela, além de adaptar o jeito de trabalhar. Lembrando sempre de fazer o movimento, mas quem puxa o fio, gente, é o gancho da agulha, não é a força da gente que vai puxar o fio, tá? É um conselho que eu dou a vocês. E se vocês puderem também fazer um intervalo para que evitar isso, é bom, tá? Eu crocheto por horas, graças a Deus, hoje eu não sinto mais nada. Também não sou besta, casei com um fisioterapeuta. Então, quando as coisas apertam, ele faz uma exceção em mim e fica tudo legal. Mas, assim, não trabalho com dor. Não me permito passar por isso. Então, se eu sei que tá desconfortável, se eu tô em um momento de crise, alguma coisa assim do tipo que acontece, né? Que é a síndrome do túnel do carpo, porque eu não sei explicar direito. Mas é uma compressão, assim, no nervo. E aí começa a adormecer. E meio que, sabe, você tá fazendo um movimento ali, parece que não sente a agulha. É capaz da agulha, puf, cair da mão e você ficar assim, sem sentir. É mais ou menos isso. E aí, então já aprendi alguns exercícios, já faço algumas coisas ali, se precisar, mas faz muito tempo, faz meses que eu não sinto nada mesmo. Não sei como vai ser final de ano, porque a gente sabe que a gente pega mais puxado. Mas é isso que eu tenho pra dizer pra vocês dessa parte. Peraí que tem mais, não pula não. Deixa eu te dizer. Uma coisa que a gente tem que se policiar, tá? Não é porque a gente faz o horário da gente que a gente se permite tudo, que a gente permita que as pessoas também enxerguem como não trabalho, que isso é muito comum de acontecer, tá? Das pessoas não respeitarem o teu trabalho e sempre tá assim, ah, mas tu faz crochê. Ah, mas depois tu faz isso, gente. Não é assim. Se a gente não levar a sério, assim como é um trabalho, não vai fluir, não vai pra frente. E aí você vai terminar meio que culpando o crochê e nem sempre a culpa é dele. É difícil empreender, é muito difícil empreender, tá? Mas a gente pode ter a possibilidade de ganhar mais do que no CLT, tá, gente? Então é uma oportunidade aí de instabilidade estável. Eu vou trazer um vídeo falando quanto mais ou menos tempo depois a gente tem um controle aí sobre quando começa a dar certo a questão do crochê, o tempo que leva de empreender, de ter retorno, de tudo mais, e quando começa realmente a deslanchar, quando é que você começa a perceber que aquilo é pra você, tá? Eu digo uma coisa pra vocês, meninas, tem que colocar tudo numa balança, tá? Porque tem meninas que trabalham fora e trabalha fazendo crochê. Eu digo porque Anne é uma delas. Anne trabalha fora e consegue conciliar no crochê. É puxado, é puxado. Mas acredito eu que o momento do crochê ali, além de ser uma renda extra, é um momento de muito prazer. É um momento que a gente relaxa, gente. Porque, de verdade, se tem uma profissão que eu sei que é por amor, que tem amor, muito amor, é os artesãos. Artesãs, eu não sei, depois eu vou olhar. Que fazem as coisas ali manualmente. É muito amor que a gente sente, gente. Eu amo o crochê. Tem muito amor em cada ponto.
Então, eu sei de meninas que conseguem conciliar os dois. Assim como eu também vou ver meninas que vai fazer sempre isso como ou um hobby ou uma renda extra, porque não consegue realmente só viver daquilo. Porque, gente, é cansativo. Então, às vezes termina só fazendo pra casa, e aí aquele momento de lazer, aquele momento que, né, não se cobra tanto de ser uma renda extra, pode até vender uma peça ou outra, mas não é aquela cobrança. E opta pelo CLT, gente, porque dá segurança mesmo, dá estabilidade mesmo, você pode contar com aquele dinheiro certo ali, principalmente quando é uma empresa que não tem essa rotatividade de pessoas entrando e saindo. Então, se é uma empresa que geralmente mantém as pessoas por muito tempo, igual a empresa que eu trabalhei assim, era muito, foi... Eu só saí de lá mesmo porque eu fiquei de cama, tudinho, então foi muito tempo, foram 11 meses afastada, por causa da minha gestação, que foi muito complicada, depois eu adoeci, enfim, foi muita coisa. E aí, botaram pra fora, né, gente? Mas, assim, era algo que eu já tava querendo. Era algo que eu já tava querendo, minha gente. Eu lutei tanto, vocês não têm ideia do quanto eu lutei pra ter meu filho. E eu queria criar ele. Então, pra mim, foi um alívio. E, de verdade, eu nem pensei no crochê nessa hora. Eu pensei só realmente em criar ele. Depois eu vi o que ia acontecer. E aí, quando ele fez 2 aninhos, ele tá com 2 anos e 6 meses, eu decidi voltar. Decidi voltar pro crochê. Eu já tenho uma clientela. Acredito que boa parte dela volta pra mim. Glória a Deus, voltou realmente. As meninas gostam do meu trabalho e voltaram a ser minhas clientes. E aí, eu mergulhei de cabeça, gente. De cabeça mesmo, assim, sabe? Eu dou tudo de mim aqui, como eu dou tudo de mim em casa também, como eu dou tudo de mim na criação do meu filho. Então, eu vou fazendo as coisas. Dou conta de tudo? Nem sempre. A balança aqui em casa é feita aquela de feira, sabe? Que vai botando peso e vai fazendo assim. Pronto, às vezes é assim, eu dedico mais em casa, às vezes eu puxo mais pro crochê. Às vezes em casa, às vezes o crochê. Porque se a gente for tentar, gente, essa perfeição que a gente cobra, não dá certo, tá? Perfeição demais adoece, perfeição é cobrança. E o que eu tenho pra dizer a vocês, existe certo, existe errado. O que é certo, o que é mais vantajoso? Trabalhar como CLT, trabalhar empreendendo no crochê. Gente, se eu ou qualquer outra menina falar isso, eu acho muito, muito, muito irresponsabilidade. Porque cada um tem uma realidade diferente, um financeiro diferente. Pra eu, novamente, voltar a empreender no crochê, eu tinha a segurança financeira do meu marido, que como pobre nunca deixou faltar nada pra mim, nunca deixou faltar nada pra Daniel, graças a Deus. Ele segurou as pontas. Então, quando eu decidi novamente empreender, eu não tinha aquela responsabilidade de vender logo, de repor material, de conseguir dinheiro pra pagar uma conta de água, de luz, um gás. Não, gente, eu não tive essa pressão, mas eu sei que essa não é a realidade, sabe? Tem muitas mães solteiras, tem muitas mães solos, né, no Brasil aí que encara, e aí o crochê, ele tem um tempo aí pra dar um retorno. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, tá? Então, se vocês se interessarem, se vocês gostarem, vocês também comentam com isso. Então, o que eu tenho pra dizer a vocês, realidades diferentes, bases financeiras diferentes, tempo diferente, com ou sem filho, com apoio de marido, sem apoio de marido, com apoio da família, sem apoio da família, com apoio de amigo, sem apoio de amigo, com cliente, sem cliente. Então, existem várias realidades. Não existe certo ou errado, tá? Não existe o caminho certo e o caminho errado. Existe o seu caminho. Então, o seu caminho só você pode trilhar. Só você sabe o que vai trazer felicidade e equilíbrio, tá? Porque a paixão sem o financeiro é muito difícil sustentar. E o financeiro sem a paixão também, tá? Então é isso que eu queria dizer pra vocês, que não se cobrem, que vivam sua realidade. Tem muitas meninas que conseguem conciliar os dois, tem meninas que desistem de viver do crochê e volta pro CLT e termina fazendo ali como hora extra ou só como hobby, e tá tudo certo, e tá tudo bem, gente. A gente vive num mundo onde a gente se cobra demais, onde a gente se compara demais, e eu tenho certeza que a gente tem tanta coisa pra construir, principalmente nós que não somos herdeiras, que não somos milionárias, ricas, talvez não de dinheiro, mas de outras coisas, que a gente às vezes fica numa cobrança sem fim, quando a nossa realidade é outra. Então descansem o coração, façam tudo com equilíbrio, pensado, pesado, assim como a gente pesa as nossas peças e precificam. Porque outra dificuldade aí do crochê, tá? A precificação. Fala em cálculo? Não fala em cálculo, gente. A dificuldade da precificação não é fazer o cálculo, tá? É porque, de verdade, o nosso crochê não é tão valorizado assim financeiramente. A gente vende bastante, mas a gente sabe ali que a gente vende conforme o mercado, conforme a realidade das nossas clientes, porque a gente também tem que pesar isso. Não adianta, minha cidade não é rica, minha cidade não é uma cidade que tem, sei lá, é turística, tem muito turista, ou então uma cidade muito rica, não é, gente. Então, tem pessoas que querem e não vai poder. Então, por isso que pra mim o equilíbrio entre a peça básica até a peça de luxo, ela é muito importante para que todos tenham acesso e para que seja bom pra gente também. Porque vender barato não é sinônimo de não ganhar, não é isso. A precificação bem feita, ela vai trazer um retorno pra você. Mas a gente sabe que se o país da gente, né, tivesse mais condições, se valorizasse mais o artesanato, seria outra a nossa realidade. Mas do limão a gente faz uma limonada e dá sim pra gente conquistar muitos sonhos através do crochê. Tô eu realizando alguns, tem muitas meninas realizando e eu vibro tanto quando eu vejo uma crocheteira realizar um sonho, conquistar alguma coisa, sabe? É muito maravilhoso, é inspirador, sabendo que mesmo difícil a gente pode chegar lá. E cada um vai trilhar seu caminho, tá? Se der pra fazer os dois, faz os dois. Se não der, leva como hobby, leva como descanso, porque o crochê
ele salva vidas. É isso, gente. Até o próximo vídeo. E eu fico aqui com o coração quentinho, sabendo de todo o apoio que vocês estão me dando no canal. E eu tô amando, gente. Muito obrigada por essa parceria, tá? Uma parceria que aquece o coração. Cheiro, meninas!